A guerra atingiu um nível de intensidade não visto desde fevereiro de 2022. Mais de 3.000 drones lançados em um único movimento. A Rússia está jogando tudo o que resta em um último esforço desesperado. Por quê? Um novo epicentro de horror surge no mapa do conflito, com batalhas que se multiplicam a cada hora. A paciência global se esgotou. Agora, até Donald Trump toma medidas concretas para forçar Putin a sentar à mesa de negociações. As consequências para o Kremlin serão brutais. O que está realmente em jogo? E por que, desta vez, a Rússia não conseguirá enganar o mundo como fez antes? Enquanto isso, um ataque real ao coração dos Estados Unidos, um navio da Marinha Mexicana abaurou uma ponte em Nova York. Há vítimas fatais. O que esse incidente esconde? Na Califórnia, o FBI emite um alerta chocante sobre um atentado sem precedentes. Autoridades afirmam, nada parecido foi visto antes. E na Romênia, um escândalo eleitoral abala as estruturas do país, um candidato pró-Rússia é expulso às vésperas da votação. Essas são apenas algumas das notícias urgentes que você não pode ignorar. Você está assistindo a uma edição especial do Nesta, a fonte que antecipa os fatos na Rússia, Ucrânia e no mundo, com análise clara e sem rodeios. Tudo o que você precisa saber hoje, antes de todos os outros. A ofensiva russa não dá trégua. O fronte arde em chamas. Em apenas 24 horas, 167 confrontos armados foram registrados, com a região de Pokrovsk se transformando no novo símbolo da resistência, um verdadeiro inferno em terra. As forças invasoras lançam tudo o que têm, tropas mal preparadas, equipamentos obsoletos, mas com uma determinação cega. Os ucranianos, por sua vez, resistem a dezenas de ataques diários, mas a pressão é insustentável. Pokrovsk já é comparado ao que foi Bakhmut, o lugar onde a guerra mostra sua face mais cruel. Os números são estarrecedores. Em um único dia, segundo o Estado-Maior ucraniano, a Rússia executou 75 bombardeios aéreos contra posições militares e cidades civis, lançou mais de 100 bombas guiadas, disparou quase 3.000 drones suicidas e realizou cerca de 5.000 ataques de artilharia. Dessas investidas, 122 vezes foram usados os mortíferos sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, armas projetadas para semear destruição em massa. O general Nikolai Malumush, ex-chefe do Serviço de Inteligência da Ucrânia, não tem dúvidas, nosso desafio agora é segurar a linha de frente, especialmente contra essas ondas de ataques. Mas a verdade é que eles não têm mais um exército profissional. Hoje, menos de 15% das tropas russas no fronte têm experiência real de combate. O resto? Recrutas improvisados, mal treinados, jogados na carneficina. A Rússia está raspando o fundo do barril, alistando estrangeiros de ex-repúblicas soviéticas, tentando atrair norte-coreanos, pressionando qualquer país que fale russo. Mas a maioria já recusa. China e Índia foram claras, não enviarão ninguém, e ainda ameaçam punir quem for lutar na Ucrânia por conta própria. Enquanto isso, dezenas de cidades ucranianas sofrem sob os bombardeios: Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson. A aviação russa mira alvos civis sem piedade. Mesmo assim, as forças ucranianas conseguem contra-atacar. 7 concentrações de tropas e equipamentos inimigos foram destruídas, além de sistemas antiaéreos e artilharia. As baixas russas nas últimas 24 horas. Cerca de 1.130 soldados. Desde o início da invasão, o total supera 973.000 entre mortos e feridos. A Ucrânia também sangra, mas não cede. E a próxima semana pode ser decisiva. Será que a Rússia ainda deseja a paz? Ou isso é só mais uma cortina de fumaça? Os Estados Unidos deram um ultimato. A paciência acabou. O secretário de Estado Marco Rubio foi direto: não vamos mais perder tempo convencendo as partes a se sentarem para conversar. Agora, esperamos que elas mesmas iniciem um diálogo sério. Em Istambul, houve um acordo para trocar 1.000 prisioneiros de cada lado, uma oportunidade real para a paz. Mas o tempo está se esgotando. Se os documentos apresentados forem realistas, será um avanço. Se forem só mais retórica vazia, nossa postura mudará radicalmente. Não aceitaremos negociações intermináveis. Se não houver progresso concreto, os Estados Unidos tomarão medidas drásticas. E as medidas não serão brandas.
Um projeto de lei já tramita no Senado americano, com apoio de 2/3 dos parlamentares, o suficiente para que nem mesmo a Casa Branca consiga bloqueá-lo. As novas sanções não atingirão apenas a Rússia. Países que comprarem petróleo, gás ou urânio russos pagarão tarifas de 500% sobre essas importações. Um golpe financeiro devastador. Enquanto isso, Putin muda o discurso. De repente, o tom agressivo desapareceu. Nenhuma menção a ultimatos inaceitáveis ou a sanções que não assustam. Até a declaração provocativa de Trump, quando ele se atribuiu a vitória na Segunda Guerra, foi ignorada com um silêncio constrangedor pelos diplomatas russos. O que está por trás dessa mudança? Será que Trump finalmente está conseguindo pressionar Putin a buscar um acordo? Ou tudo não passa de uma estratégia para ganhar tempo? Há poucos meses, o discurso do Kremlin era de desafio: temos recursos para levar esta guerra até o fim, não recuaremos, nossa segurança não é negociável. Agora, a narrativa é outra: respeitamos os interesses nacionais dos Estados Unidos e esperamos o mesmo. Será que a Rússia está realmente disposta a ceder? Ou isso é só mais uma manobra para evitar o colapso iminente? O cenário está definido: ou há um acordo real nos próximos dias, ou as sanções mais duras da história cairão sobre Moscou. Não há mais espaço para meias palavras. O mundo não aceitará mais promessas vagas. E você, o que acha? Trump conseguirá forçar Putin a recuar? Ou a Rússia vai arrastar o conflito até o limite? Compartilhe sua opinião. O futuro se decide agora. A Romênia está à beira do abismo. De um lado, o prefeito pró-europeu de Bucareste, Nicu Ordan, defensor da integração ocidental e das reformas. Do outro, o ultranacionalista George Simeon, conhecido por discursos incendiários, ligações com radicais de rua e pela obsessão de uma grande Romênia, um projeto que inclui a anexação da Moldávia e partes da Ucrânia. A disputa está tão acirrada que as pesquisas mostram um empate técnico, 48% a 48%, com margem de erro que pode decidir tudo. Cada voto será uma batalha. Cada hora, uma virada possível. As forças pró-Europa correm contra o tempo para mobilizar seu eleitorado. Simeon, por sua vez, joga com a narrativa do um povo traído, dos inimigos externos em que querem manter a Romênia de joelhos. Suas palavras são uma mistura de revolta e promessa: votei contra a injustiça que o povo romeno sofreu. Contra a humilhação, contra a pobreza, contra aqueles que não nos veem como seres humanos. Mas votei, acima de tudo, para que nosso futuro seja decidido apenas por romenos. Pela Romênia. Que Deus nos ajude. Não é a primeira vez que esse país balança entre dois caminhos. Essas eleições são, na verdade, uma revotação. Na rodada anterior, a vitória foi do pró-russo Clin Georgescu, até que seu triunfo foi anulado, ele foi afastado, processado e proibido de disputar novamente. Agora, Simeon promete publicamente trazê-lo de volta, como primeiro-ministro. Um recado claro: se vencer, a Romênia pode dar uma guinada radical. E o dia de voto já começou com tensão. À frente, uma noite que definirá não só um presidente, mas o destino de toda uma nação. Enquanto isso, a Polônia, Portugal e Montenegro também vão às urnas hoje. Quem levará? Como? Os primeiros resultados e todas as reviravoltas você confere no próximo NUI Notícias. Não perca! O Vaticano tem um novo Papa e o mundo está de olhos nele. Leão XIV assumiu oficialmente o trono de São Pedro em uma cerimônia transmitida ao vivo para milhões. A Praça São Pedro lotada 250 mil fiéis em êxtase, 156 delegações internacionais, entre elas, Zelensky, Ursula von der Leyen, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e os reis da Espanha e da Bélgica. Dos Estados Unidos, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio. O novo pontífice, visivelmente emocionado, recebeu os símbolos do poder papal, o anel do pescador e o palio. Antes da missa, percorreu a multidão no papamóvel branco, sob aplausos e lágrimas. Mas além da pompa, há uma pergunta no ar: que tipo de liderança Leão XIV trará para uma igreja dividida? Em tempos de guerras, crises migratórias e polarização, cada gesto seu será analisado. O mundo não está apenas observando, está esperando respostas. Tragédia em Nova York: navio militar México arrasa a ponte do Brooklyn. Um erro fatal. O veleiro de treinamento da Marinha Mexicana Cuauhtémoc colidiu contra a ponte do Brooklyn durante uma manobra de passagem.
Resultado: 2 mortos, 19 feridos e cenas de terror gravadas por testemunhas. Ouvimos gritos, um barulho horrível, como madeira se partindo. Nosso coração gelou, contou Torre Leonard, que estava perto do local. As 3 mastros luminosos do navio se quebraram e despencaram sobre o convés. Entre as vítimas, membros da tripulação que estavam nas estruturas no momento do impacto. Havia 277 pessoas a bordo. O navio perdeu energia após a batida, e 2 feridos estão em estado crítico. A embarcação fazia parte de uma turnê global por 15 países, mas agora as autoridades investigam como um navio militar cometeu um erro desses no coração de uma das cidades mais vigiadas do mundo. Terrorismo em pleno deserto, explosão em clínica de fertilidade choca os Estados Unidos. Palm Springs, Califórnia, amanheceu com um estampido que abalou o país. Uma explosão destruiu parte de uma clínica de reprodução assistida, deixou um morto e 4 feridos, e foi classificada pelo FBI como ato terrorista. O alvo: um lugar onde casais sonham com a chance de ter filhos. O ataque: uma bomba dentro de um carro, detonada propositalmente. O suspeito, que morreu no local, era um fanático contra a natalidade. Deixou um manifesto online e tentou transmitir o ataque ao vivo. Não se enganem, isso foi terrorismo premeditado, afirmou Akil Davis, do FBI. As autoridades garantem que não há outros envolvidos, mas a pergunta permanece: esse foi um caso isolado, ou o início de uma onda de violência contra o futuro? A clínica está fechada, mas, por sorte, os embriões e laboratórios salvos. Ainda assim, o símbolo foi atingido. E a América agora se pergunta: até onde pode chegar o ódio contra a vida? Eurovisão 2025, Áustria vence, mas a polêmica rouba a cena. Com uma balada melancólica sobre amor perdido, o contratenor austríaco JJ, Johannes Pitt, conquistou o primeiro lugar com a Wasted Love em 436 pontos. Israel e Estônia completaram o pódio, mas o verdadeiro show foi nos bastidores. O problema? JJ admitiu que se inspirou em Anna Netrebko, a diva da ópera e apologistada de Putin, para compor a música. A revelação gerou revolta, especialmente entre usuários ucranianos, que pediram boicote. Enquanto isso, o representante da Estônia, Tomi Cash, já havia causado polêmica ao defender a paz com a Rússia e elogiar a era soviética. E quem colocou seu número? Uma coreógrafa russa. A Ucrânia ficou em 9º. Belarus e Rússia, banidas. Os favoritos das casas de apostas, Suécia e Finlândia, saíram de mãos vazias. Pela primeira vez, o concurso permitiu o uso de inteligência artificial na composição das músicas. Coincidência ou não, os que usaram a tecnologia dominaram o top 5. Sem freaks no palco, mas com drama suficiente para deixar todos de queixo caído. A final em Basileia foi emocionante, tensa e, claro, politizada. A Eurovisão 2026, a 70ª edição, será na Áustria. Será que dessa vez o escândalo dá trégua? Obrigado por estar aqui. Seu like, comentário e compartilhamento fazem a diferença, nos ajudam a crescer e a levar informações que importam. Até a próxima, com mais notícias que você não vai querer perder. Até já!